Bom, pessoal, retornamos aqui então com a palestra agora sobre os manejos das abelhas sem ferrão. Tá ok? Estão me ouvindo? Tá ok? Tá. Vamos então aqui para a palestra do Ramon Souza, né, sobre manejo das colônias de abelhas sem ferrão em Santa Catarina, no início do ano. O Ramon Souza aí também participou como palestrante na primeira jornada técnica, e foi uma surpresa boa, foi bem bacana a palestra dele, bem didático, né? E então convidamos novamente a estar contribuindo para essa segunda jornada técnica. Obrigado, Ramon, tá, pelas tuas informações que vem trazer ao grupo, né, que são muito pertinentes, muito bacana. E é aquela coisa que eu gosto sempre de falar, que é de produtor para produtor, e isso não tem preço, né? Diferente de um técnico falando, é alguém que está na lida, está à frente. Então é um conhecimento muito grande, muito valioso, né, que tu traz para nós. Tá? A gente vai abrir um espaço ao final, Ramon, da tua fala para o chat, né? Para quem tiver alguma questão, alguma dúvida, e pediria que se atesse às questões da palestra, né? E outras questões, até se quiser, como eu vi ali no chat, as pessoas colocando sugestões, né, de temas, eu vou anotar, né, as sugestões, mas o que eu vou trazer aqui são questões que são pertinentes ao tema da palestra, tá certo, pessoal? Fiquem à vontade para fazer as colocações no chat, que ao final a gente vai abrir a discussão, então. Ramon, fica à vontade, tá contigo. Então tá bom, obrigado, Rodrigo. Vocês me ouvem bem aí? Tá tudo tranquilo? Então tá. Então vamos lá. Eu me chamo Ramon, sou técnico em produção e sistemas, bacharel em administração e profissional em meliponicultura pelo Instituto Federal Catarinense, IFC. É um curso aí a comando do nosso grande professor Siegfried, né? Eu preparei para a noite de hoje, a gente vai falar sobre os manejos, né? Eu preparei uma apresentação, vou pedir para o Felipe me ajudar aqui, eu vou compartilhar a apresentação agora e depois a gente também vai passar um videozinho, tá? Só confirma para mim, Felipe, se está aparecendo ali. Tá. Ocultar. Ok, está aparecendo agora, Felipe? Tá. E agora, está tranquilo? Está aparecendo? Então tá bom. Então vamos lá. Então, nessa segunda jornada técnica virtual de apicultura e meliponicultura, a gente vai falar sobre o manejo de abelhas sem ferrão nos meses de fevereiro, março e abril. Então, aqui um breve comentário, né? Quem somos, né? Aretama, em Tupi-Guarani, significa Casa das Abelhas. Somos fornecedores de produtos e soluções em abelhas indígenas sem ferrão. A nossa missão é criar e fornecer produtos e soluções em meliponicultura, melhorando e disseminando a atividade, buscando sempre a sustentabilidade e o respeito às abelhas. Então, ali na foto, os sócios somos eu e o meu pai, né, o Jair Medeiros. Nossos principais produtos e soluções é o turismo rural de experiência, né, uma parceria com a prefeitura, chama-se Caminhos de São Chico, onde o visitante conhece as abelhas indígenas sem ferrão aqui da nossa propriedade. Produzimos caixas para abelhas, alimentadores, extrato de própolis, atrativos para captura, ceramista, venda de enxames e também fizemos alguns cursos e palestras. Então vamos ao que interessa. O que é manejo, né? Então, o ato de manejar, de fazer algo com as mãos, né? Ou seja, é colocar a mão na massa.
Manejo é sinônimo de manobra, controle, governo, chefia, administração. Então, assim, ó, independente do objetivo da sua criação, você deve manejar as suas abelhas, tá? A gente sabe que as abelhas indígenas sem ferrão, tem muitas pessoas que criam apenas para conservação, né? E para preservação das espécies, não tem objetivo econômico, né? Mas essas pessoas também devem manejar as suas abelhas para que elas não sofram ou não venham a perder algum enxame, tá? Fatores de influência. Então, o que influencia no manejo, né, das abelhas? Então, ali a gente tem uma imagem central. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. A gente tem aqui a imagem central da nossa abelhinha ali. Então, o que influencia é o clima, principalmente, né, os recursos, o estoque e a saúde do enxame. Então, é a partir desses itens que a gente vai avaliar o tipo de manejo que a gente vai estar fazendo nas nossas colônias de abelhas, tá? Então, um bom manejo, ele precede de um bom planejamento. Então, na primeira jornada técnica, a gente já apresentou esse calendário anual de manejo, né? É um calendário que a gente fez aqui, e como eu comentei lá na primeira etapa, na primeira jornada, esse calendário é interessante que cada pessoa faça o seu calendário de acordo com a sua micro-região, tá? Então, aqui a gente, com abelhas sem ferrão, a gente trabalha com divisão e produção de mel, né? Também poderia estar entrando um outro item aqui, que é a produção de própolis, né? Mas, por enquanto, a gente não tem isso em escala comercial. Então, essa elaboração do calendário anual de manejo é muito importante, né? Ele vai ser, não que a gente tenha que seguir ele passo a passo ou como ele está ali fixo, né? Ele é apenas um balizador, né? Um semáforo para a gente saber o que fazer naquele determinado mês, né? Que a gente vai estar manejando as abelhas, tá? De acordo com as nossas floradas, com aquilo que eu apresentei antes, com os recursos que as abelhas têm na natureza para estar mantendo sua família saudável, tá? Vamos lá, o clima e a floração da microrregião. Como a Fabrícia comentou na palestra dela, até parabenizar a Fabrícia e a Cleusa, né? Uma palestra muito boa. Então, como ela comentou, no caso da Apis mellifera, para as abelhas indígenas sem ferrão também não é diferente, né? A gente tem um estado que, apesar de ser um território não muito grande, mas ele tem uma variação de micro-regiões muito grande, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, que a gente tem estepes, tem floresta, tem mata atlântica, mata de araucárias, vegetação litorânea e outras formações, né? Então, isso acaba influenciando na florada, no clima, na temperatura, na umidade, e vai influenciar nas colônias de abelhas que a gente cria em cada região, tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque, volto a dizer, assim como a Fabrícia comentou, a gente tem a experiência aqui da nossa região, que é São Francisco do Sul, Santa Catarina, né, no norte catarinense, mas a gente sabe que em outras regiões o manejo é um pouco diferente, tá? Mas a gente vai tentar esclarecer um pouco de como cada um pode estar fazendo o seu calendário, né, e estar se organizando aí para estar fazendo os manejos. Então, é muito complexo. A gente tem micro-regiões diferentes e, além disso, a gente tem espécies de abelhas diferentes, né? Então, a gente sabe que existe uma gama muito grande de espécies, né? Santa Catarina tem várias espécies, para mais de 20 espécies de abelhas indígenas que a gente pode criar racionalmente. Então, cada espécie tem algum tipo de manejo diferenciado, né? E as regiões também vai acabar afetando isso daí. Então, assim, ó, eu trouxe esse mapa aqui, vocês podem estar pesquisando, eu vou dar uma orientação para vocês
tá fazendo aquele calendário anual lá, tá? Então, esse mapa aqui, ó, você pode pegar na internet a partir dessa fonte aqui, ó, é só digitar lá no Google, né? Isso que está escrito aqui, climatedata.org, né? E digita o nome da cidade que você mora. Ele vai apresentar um gráfico onde ele mostra a temperatura média anual e ele também mostra a pluviosidade média anual. Aqui eu tracei uma linha em vermelho, né, em 18 graus Celsius e 140 milímetros, tá? Por que eu fiz isso? Para que vocês entendam o seguinte: temperaturas abaixo de 18 graus, as abelhas já começam a reduzir as suas atividades diárias, né, de ir para campo e estar trazendo recurso para dentro da colmeia. Acima de 18 graus, elas já começam os trabalhos um pouco mais normal, né? 20 graus ali seria uma temperatura ideal, né? 140 milímetros de pluviosidade também é uma faixa média, assim, em que quase as abelhas que a gente tem no nosso estado não influencia muito. Acima de 140 milímetros, isso já começa a afetar um pouco, né, a quantidade de recursos que elas trazem para dentro, porque a gente sabe que quando chove muito, acaba lavando as flores, né, e as abelhas acabam não trazendo o néctar e o pólen para dentro da colmeia. Outro problema muito grande com o excesso de chuva, né, principalmente quando é excesso de chuva e calor, a gente sabe que tem ataque de forídeos, né, dá uma proliferação de forídeos, que são os principais inimigos naturais aí das nossas abelhas indígenas, né? Então, para vocês terem uma noção, aqui vai do mês de janeiro até o mês de dezembro. Se a gente observar aqui, ó, o nosso assunto são os meses de fevereiro, março e abril, tá? Mas eu vou dar uma explanação geral para vocês entenderem. Então, aqui no mês de fevereiro, março e abril, a gente observa, né, esses quadradinhos verdes que eu coloquei aqui são as floradas, tá? Então, você tem que acompanhar a florada da sua região e ir marcando num calendário, né? Ah, tal mês deu a florada do angico, tal mês a florada do açapeixe, tal mês é a florada do eucalipto, e vai marcando ali para que você tenha esse acompanhamento, né, anual da floração na sua região, tá? Depois você pode fazer isso aqui, ó, marcar assim quais são os melhores meses e quais são os meses, por exemplo, aqui, ó, mês de junho e julho, na nossa região, não tem praticamente florada nenhuma, né? Então, se a gente observar mês de fevereiro, que é o 2 aqui, ó, a gente vai ver que tem um volume de chuva muito grande e uma temperatura também alta, tá? O mês de março, a mesma coisa. E depois, lá no mês de abril, a gente vê que a temperatura ainda está boa para a gente estar fazendo algum tipo de manejo, mas a pluviosidade já deu uma caída, então isso é bom, tá? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Então, a gente pode ver aqui, ó, que o clima ideal, né, ele está aqui nessa faixa, né, nessa faixa aqui dos 18 graus, acima dos 18 graus, que é essa linha aqui, tá? Essa linha aqui é a média. Então, está acima dos 18 e o percentual, a pluviosidade baixa. Isso é interessante para nós que criamos abelhas, tá? Já nos meses de inverno aqui, né, já é muito frio. É interessante, volto a dizer, que cada um faça isso, porque esse gráfico, ele muda muito de região para região, tá? Então, como é que você vai se organizar nos seus manejos, né? De acordo com a sua região, florada, temperatura e pluviosidade, tá? Uma coisa que a gente tem que ter muita atenção são os anos com influência do El Niño, né? Onde tem muita chuva e aumento das temperaturas, e anos com influência desse Laninha, que é a redução das temperaturas e seca, né? Então, esse ano, né, o ano de 2021, 2020, 2021, essa temporada que a gente está passando, infelizmente a gente teve a influência, né, desse item aqui, o que acabou prejudicando muito nossos manejos, né? Então, por exemplo, em abelha indígena sem ferrão, a colheita de mel foi muito pouca, né? Teve uma colheita ali no mês de novembro,
dezembro, e depois aqui na nossa região a gente não conseguiu fazer mais, e para divisões de colônias, né, para aumento do plantel ou para a venda de colônias, também a gente teve que entrar com uma alimentação porque não tinha recurso na natureza suficiente para estar sustentando essas divisões, tá? Aqui eu peguei só um exemplo da região de Chapecó, né? Não sei se o pessoal de Chapecó está assistindo a gente aí, mas eu peguei só um exemplo para vocês verem a diferença, né? Que é de São Francisco do Sul, aqui no norte catarinense, lá para o oeste, que é Chapecó. Então, eles têm uma temperatura média bem diferenciada, né? Chega aqui até a 15 graus aqui, ó, né? E a pluviosidade deles é quase que estável assim, né? Então já é um clima um pouco mais seco do que o nosso aqui. Ele está aqui na faixa dos 140, enquanto que o nosso aqui chega até 280 milímetros, né? Então dá uma diferença muito grande. Não sei o quanto que esses fatores externos aqui, como El Niño e Laninha, influenciam lá na região deles, tá? Por isso que eu volto a comentar que cada um tem que estar se planejando aí conforme a sua região. Para quem tem dificuldade de buscar na internet esses gráficos e está entendendo a questão da temperatura e pluviosidade da sua região, vale a experiência, né? Assim como a gente faz com a floração, né? Vai marcando, né? O primeiro ano talvez seja um pouco difícil, mas marca naquele ano, né? A temperatura, como é que tá os enxames, que mês que foi bom, que mês que foi ruim, quais são os meses que teve ataque de inimigos naturais como um forídeo, mosca-soldado, né? O que influenciou, vai marcando e fazendo ali as suas anotações para depois estar elaborando esse calendário, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso calendário, né? A gente pode observar que na coluna de divisões, no mês de fevereiro, a gente fez uma divisão lá em dezembro, né? Mês de janeiro, a gente entrou com alimentação artificial e fornecimento de cera. E no mês de março, a gente faria uma terceira divisão, tá? Como eu comentei, isso aqui é só um balizador, né? Como a gente teve a influência desses fatores climáticos que dificultaram um pouco os produtores esse ano, a gente acabou dando uma atrasada em algumas divisões, né? Então, essa divisão de dezembro aqui, algumas a gente fez, algumas colônias não deu para fazer, tá? Então, a gente acabou fazendo agora em fevereiro. A questão da colheita de mel também, tá? Foi aquilo que eu comentei. A gente fez uma colheita ali em novembro, dezembro, e depois a gente não conseguiu mais fazer, tá? Principalmente da abelhinha jataí, elas estão com bastante dificuldade para encontrar alimento na natureza. O mês de abril, né, seria praticamente o fim das floradas, né? A gente tem que começar realmente com alimentação artificial. Bom, o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte: fevereiro, março e abril, a gente tem que se precaver para o inverno, tá? Então é um manejo que a gente vai entrar com alimentação energética, fornecimento de cera e acrescentar módulos em divisões. É uma preparação para a entrada do inverno. Por que eu falo isso? Porque não adianta, muitos meliponicultores têm essa dificuldade de deixar para alimentar as abelhas só no mês de junho e julho, ou começar só em maio, tá? Na verdade, as abelhas elas precisam armazenar esse alimento, né, meses antes da entrada do inverno, tá? Porque elas estão saindo agora de um período onde a rainha está fazendo uma boa postura, né? E depois ela vai entrar já aqui no mês de abril com bastante abelhas nascidas, só que com pouco alimento. Então a gente já tem que começar essa alimentação para não decair tanto assim os nossos enxames, tá? Para que depois, quando aparecer as primeiras floradas lá no mês de agosto, a gente já começar a dar mais um sustento para elas, para já fazer as divisões quando a florada realmente acontecer no mês de setembro.
Eu vou pedir para o Felipe passar o vídeo demonstrativo para a gente, onde a gente ensina a fazer essa alimentação. Deixa eu voltar aqui só uma aqui. Essa alimentação energética, tá? E o fornecimento da cera e acrescentando módulos em divisões. Esse são os principais manejos que a gente vai fazer agora em fevereiro, março e abril, tá? É essa preparação para a entrada do inverno. A gente não colocou aqui alimentação proteica, né? Vale ressaltar também que aquele bife que a Fabrícia comentou na palestra anterior para a apis mellifera, ela não se aplica para as abelhas indígenas sem ferrão, tá? O pessoal já fez alguns testes ali, já andou servindo esse mesmo modelo de bife para a abelha indígena sem ferrão e acabou dando problema, dá um ressecamento no alvéolo ali e as crias ficam, o alimento fica seco, tá? O alimento larval, ele resseca e as abelhas acabam roendo aquilo ali e desfazendo a postura da rainha, tá? Então, existe uma alimentação proteica, que é o tal do bombom de pólen, mas assim como a Fabrícia comentou também, a gente, depois de várias tentativas aqui, a gente acabou optando por não fornecer mais o tal do bombom de pólen. Tá? Esse bombom de pólen ele é feito com pólen de apis mellifera misturado ao pólen das abelhas indígenas sem ferrão, ou com extrato de soja, né? Misturado também com o próprio saburá, que é o pólen fermentado da abelha sem ferrão. Deixa-se isso fermentando por algum tempo, né, em torno de 15 dias, depois se faz o bombom e serve para as abelhas. Né? Por que a gente não parou de fazer esse tipo de alimentação? Porque a gente percebeu que isso acaba atraindo mais inimigos, né, principalmente o florídeo, e isso acabou dando muito problema, pelo menos aqui na nossa região. E quando a gente estava fazendo o de extrato de soja, né, a gente acabou também tendo esse problema de ressecamento do alvéolo, tá? Do alimento larval dentro do alvéolo ali onde a rainha faz a postura. Alguns acreditam que é por causa de soja transgênica ou alguma outra coisa que tem no extrato de soja, né? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Então o principal, gente, é alimentação energética, fornecimento de cera. Tá? Você dando alimentação energética, né, que é o xarope de água com açúcar, e o fornecimento de cera, você já vai estar ajudando e muito o seu enxame, tá? E os demais recursos, elas vão buscar na natureza, tá? Principalmente o pólen, ela vai buscar na natureza. Então vamos lá, vou mostrar como é que a gente faz o xarope, tá? Então você vai precisar de açúcar cristal. Aqui a gente tem 1,2 kg de açúcar cristal. Vai colocar numa garrafa. Com a ajuda de um funil. A gente usa uma faquinha, um funil grande e uma faquinha para ir quebrando as pedrinhas de açúcar, né? A gente coloca a mesma quantidade de água, tá? Uma água boa, uma água filtrada, né? Pode ser água mineral, pode ser água, para quem tem poço artesiano, água de poço. Vou colocar a mesma medida de água. Então será um xarope com 50% de açúcar, 50% de água. Isso tudo a frio, tá, gente? Sem levar ao fogo. Vai direto para a garrafa. Então aqui nós teremos 2 litros de xarope. O que a gente utiliza para ajudar a inverter e conservar o açúcar, né, o xarope,
a gente usa o ácido cítrico, tá? Então, para cada litro de xarope é colocado 2 gramas de ácido cítrico, tá? Como eu já sei a medida de 2 gramas, que é a pontinha dessa colher, eu já vou colocar 2 gramas para 1 litro. Como aqui a gente fez 2 litros, vou botar mais 2 gramas para o segundo litro. Pronto. Isso vai ajudar a inverter o açúcar e vai ajudar a conservar o xarope, tá? Por mais tempo. Por que a gente não leva ao fogo? Para não formar o HMF, tá? Depois é só misturar. Mistura bem até dissolver o açúcar. E deixa descansar. Depois dele descansar, vai formar aqui em cima uma espuma. Ó, esse aqui já descansou, pode ver que o açúcar já está diluído e formou essa espuma. Essa espuma são as impurezas do açúcar, tá? E essas impurezas também auxiliam a fermentação do xarope. Então isso não é interessante para a gente elimina, tá? Então aqui eu já dei uma apertadinha na garrafa aqui, ó. Ó, a gente afrouxa um pouquinho a tampa. Dá uma apertadinha na garrafa e deixa essa espuma se concentrar ali bem próximo do gargalo, tá? Que nem nesse caso aqui, ó. Ó, a gente dá uma afrouxada aqui, aperta e deixa essa espuma se concentrar ali bem próximo, tá? Por que fica mais fácil assim? Porque agora a gente vai eliminar essa espuma. Como é que a gente elimina? Facinho. Vai numa pia e aperta a garrafa. Depois fecha, lava a garrafa. Pronto. O xarope está pronto para ser servido, tá? Tá? Então, quanto ao horário, o melhor horário é agora, esse horário de final de tarde, tá? Por quê? Porque se a gente alimenta de manhã, pode provocar briga entre as caixas de abelhas ou atrair alguns inimigos ou até abelhas concorrentes, como o Apis mellifera, a abelha arapuá, né? Então o interessante é alimentar no final da tarde, tá? Isso também fará com que as abelhas trabalhem durante a noite com aquele alimento, né? E como é um alimento energético, na manhã seguinte elas vão estar com toda a energia para sair para campo e trazer mais recursos para dentro da colmeia, tá? Então vamos lá. A gente pega aquele xarope que a gente preparou lá e coloca no alimentador interno. Essa próxima caixa aqui eu não vou alimentar. Por que eu não vou alimentar? Porque ela é uma caixa matriz. Essa aqui foi uma caixa que a gente fez doação de campeiras, né? Pode mostrar aqui, dia 30 de janeiro, a gente fez doação de campeiras. Então é uma caixa que precisa de um reforço para a entrada do inverno. Essa caixa aqui é uma caixa matriz que ainda não foi mexida, né? Ela está com 3 módulos, né? 2 módulos de ninhos, um módulo de ninho, um sobreninho e uma melgueira cheia, né? Mas é interessante a gente ficar observando como que está essa melgueira, ó. Então a gente pode observar que a melgueira está cheia. Eu consigo observar ali que tem apenas um potinho vazio, né? Então eu não preciso alimentar. Agora, à medida que esses potes de alimento começam a ficar vazios, é a hora da gente começar a alimentar novamente, tá? Então vou fechar aqui. Essa daqui a gente não precisa alimentar hoje. A próxima é essa daqui, ó. Essa aqui é uma caixa filha, né? De 15 de janeiro desse mesmo ano, tá? Então essa caixa filha eu já tive verificando, a gente vai colocar esse módulo aqui, tá? Então esse é um procedimento também que a gente faz antes da entrada do inverno.
né? Caixas filha, a gente vai mantendo elas com cera e vai colocando os módulos e alimentando até que ela entre no inverno, né? Com pelo menos 3 módulos, né? E bem completos. Então a gente pode observar aqui, ó, a postura da rainha está ali em cima, ali está a rainha, ó. Olha lá, a rainha bem bonita. Então é uma rainha jovem, né? Agora de 15 de janeiro. E a gente já vai colocar aquele módulo que a gente preparou lá, né? Ó, módulo preparado com cera, alimentador, né? Observe aqui, ó, que no módulo antigo ele já fica com aquele alimentador, a gente não mexe, tá? Depois, numa futura divisão, já fica esse alimentador aqui também. Então, procedimento: coloca o módulo. Aqui a gente bota esse acetato para observação, enquanto a caixa ainda é fraca, né? Veda a fresta. E é isso aí. Então, relembrando, a gente vai alimentar caixas que foram divididas, matrizes divididas, né? Ou que doaram campeiras, a gente vai dar um reforço. Caixas que a gente tem só para manutenção, né? Para conservação, ou matrizes que não foram mexidas, a gente não precisa alimentar, mas tem que ficar acompanhando, ver o volume de potes de alimento. Se começar a baixar, a gente tem que repor o alimento, né? Caixas filhas, a gente pode ir colocando módulos à medida que ela vai evoluindo, né? Mas sempre lembrando de fornecer a cera e o alimento energético, que são as duas principais ajudas que a gente vai dar para esses enxames, tá? Aqui nós temos as imagens de uma matriz de mandaçaia. Então é aquele caso, né? Ela consumiu todo o alimento da melgueira. Dá para observar ali os potes vazios, né? Então nesse caso a gente precisa entrar com alimentação e fornecimento de cera também, para que ela entre bem saudável para o inverno, tá? Com bastante estoque de alimento ali para poder passar o inverno tranquilo. Então a gente coloca um alimentador com alimento ali para ela, com xarope. E a gente também fornece algumas lâminas de cera para elas também já estar utilizando e fazendo novos potes de alimento, né? Então é isso aí, pessoal. Deu para a gente observar ali no vídeo, em relação ao tempo, né? Eu tentei não me estender muito, tanto na apresentação como no vídeo. E espero que vocês tenham entendido, né, o recado que é esse manejo desses meses, né? Fevereiro, março e abril. É uma preparação para o inverno, né? Então vocês viram, a gente tem que estar avaliando enxame por enxame, então cada região vai ser diferente. E cada enxame é diferente, né? Então você tem que estar observando esses enxames. Volume de potes de alimento abertos, né? Ou seja, sem alimento, você tem que já iniciar a partir agora desse mês, já iniciar com alimentação energética para estar auxiliando esses enxames para a chegada do inverno, tá? Lembrando que o fornecimento de cera também é muito importante, porque a gente sabe que o recurso mais difícil para as abelhas produzirem dentro da colmeia, o que elas despendem mais consumo de mel, é a produção de cera, tá? Então, se você fornece o alimento energético, mas também fornece a cera,
rapidamente elas já constroem os potes e já começam a armazenar esse alimento. Tá? Em relação à frequência que a gente faz essa alimentação e a quantidade que se coloca. Eu não comentei ali no vídeo, ali era uma abelha bugia, Melipona mondori, né, que a gente cria aqui. A gente coloca em torno de 150 ml, tá? Mas, volto a dizer, vai mudar para cada espécie. Tá? Eu sei que também a frequência daí que a gente, voltando, né, a frequência que a gente fornece isso, também vai depender do enxame. Como vocês viram ali, tinha uma caixa matriz com melgueira cheia, que a gente não coloca alimento. Mas a gente fica verificando se, à medida que vai, se ela tiver a necessidade de ser alimentada, né, começa a aparecer muitos potes abertos ali, sem alimento, a gente já começa a introdução a cada 15 dias. Se a gente vê que não está resolvendo, a gente começa a fazer uma vez por semana. E se mesmo assim ela não está conseguindo encontrar nenhum tipo de recurso na natureza, daí a gente pode chegar até 2 vezes na semana, tá? É o suficiente essa quantidade de 150 ml, mais ou menos. Para abelhas menores, né, você vai ter que colocar, claro, uma quantidade menor de alimento, tá? Em relação à sobra, se você colocou o alimento e esse alimento, a abelha não consumiu esse alimento, o ideal é que ela consuma isso em até 24 horas, tá? Mas vocês puderam observar que a nossa receita de xarope ali é um pouco diferente da receita usual, né? Que o pessoal leva ao fogo água e açúcar, né? E usa principalmente o limão para ajudar a inverter o açúcar, né? A gente utiliza aqui o ácido cítrico pelo seguinte motivo. A gente percebeu que o limão, ele vai sim ajudar a inverter o açúcar, né? Mas alguns estudos comprovam que esse percentual e alguns tipos de limão vão inverter mais ou menos, né? E que o ácido cítrico, nessa proporção de 2 gramas para cada litro de xarope, ele faz a mesma função. Só que com o benefício de que o ácido cítrico não fermenta o xarope, tá? O limão, a gente percebeu que, por ser um produto natural, dependendo de qual limão você usa, de como que usou, ele acaba contaminando o xarope e fermentando, tá? Então, o prazo de validade desse xarope acaba sendo menor. Já utilizando o ácido cítrico, né, a conservação desse xarope ele é mais prolongada, tá? Então, se o alimento ficar ali na caixa por mais de 24 horas, isso acaba não afetando, porque não vai fermentar dentro da caixa. E a gente tem que levar em consideração também que a abelha vai pegar esse alimento e vai armazenar nos potes de alimento, né? E o que acontece muito também é que acaba fermentando nos potes de alimento, tá? Vou deixar aberto para o Rodrigo, ver se tem alguma em cima do horário aí. Certo, Ramon. A gente começa a falar de abelhas, o papo é bom e a gente se empolga e vai longe, né? Daria para ficar a noite inteira aqui conversando e a gente não se cansa. Mas temos um horário a cumprir, né? Queira ou não queira, essa jornada vai acontecer em 3 dias e a gente sabe que não vai dar para tratar todos os detalhes aqui, mas também eu me coloco à disposição. Acredito que o Ramon também é sempre disposto a estar colaborando, né? Se coloca à disposição também para estar respondendo algum questionamento após esse evento aqui agora. Tá? Eu vou trazer algumas questões do chat, Ramon. Vamos procurar ser bem breve, tá? Para não se estender muito, e o horário já está fechando, já fechou. Mas vamos pelo menos procurar algumas questões. Acredito até que alguns questionamentos já foram respondidos, tá? Nessas tuas dicas agora ao final. Uma questão aqui que o Eduardo Pereira traz, onde consigo o calendário? Como eu comentei, o calendário é cada criador de abelha que vai fazer o seu próprio calendário. Eu posso estar disponibilizando o nosso calendário aqui da região de São Francisco, que ele acaba se aplicando na região litorânea aqui como um todo, tá? Eu vou disponibilizar para o Rodrigo, aí depois eu não sei como que o Rodrigo pode estar passando isso para o pessoal, tá? E pelo menos vai ser uma base para as pessoas entenderem em relação ao clima, né, dos meses ali e a floração, o que tem que fazer, né? Pelo menos é o manejo que a gente faz por aqui, tá? Certo, Ramon, obrigado. Outra questão também aqui,
que trouxeram, como funciona a questão do armazenamento de alimentos artificiais e como fazer para não ter contaminação do mel. Acho que alguma coisa até tu comentou já, mas se puder só dar uma complementada nessa questão. Sim, como eu comentei, esse manejo que a gente foi convidado a tá abordando, que é os meses de fevereiro, março e abril, é um manejo já de preparação para o inverno, tá? Então, é claro que esse alimento que a gente está fornecendo para as abelhas, elas vão armazenar e a gente não vai coletar isso em forma de mel, que não seria um mel puro, né, para estar comercializando. Então, esse alimento a gente vai deixar como um recurso para que as abelhas consigam passar o inverno com o alimento dentro da colmeia. Lembrando que a gente fez uma colheita, né, no final do ano, ou para quem não faz colheita de mel, mas tem que fazer esse reforço para que elas tenham um alimento armazenado para passar o inverno e manter a sua família sustentada, tá? Depois lá, voltando ali para o Rodrigo, lá no mês de agosto, né, a gente, quando começa as primeiras floradas ali, normalmente a gente tem melgueira cheia, se o criador de abelha manteve essa alimentação, vai ter melgueira cheia. Então, o que se faz? Esvazia esse alimento que está armazenado dentro das melgueiras. Esse alimento, que é um xarope, né, mas um xarope melhorado pelas abelhas, pode ser guardado e servido para as divisões e devolve-se essa melgueira vazia para que as abelhas, aí sim, completem ela com mel puro, né, a partir do néctar das flores, daí das primeiras floradas que vão acontecer lá em agosto e setembro, tá? Certo, Ramon. O Maurício Duarte Anastácio, ele pergunta se o limão substitui o ácido cítrico. Isso você comentou ali, né? Não sei se ficou alguma questão ainda do Maurício. Isso. Assim, ó, outro ponto que eu não comentei, a gente percebe que quando existe o ataque de abelha-limão, que é um inimigo natural das abelhas sem ferrão, já nos primeiros minutos de ataque, já começam a aparecer forídeos, né? E a gente começou a perceber que o próprio cheiro de limão atrai o forídeo, né? E a partir desse ponto que a gente substituiu o limão pelo ácido cítrico, que é um produto muito fácil de encontrar, tá? Tem em casas para festas que fazem bolos, doces, é fácil de encontrar. A gente percebeu que melhorou muito. A gente tem muito problema com forídeo aqui na nossa região. E isso melhorou muito, por causa que o cheiro do limão, a gente acredita que acaba atraindo também esses inimigos, tá? Então, volto a dizer, cada um tem a sua receita de xarope, falar de alimentação é complicado, né? Mas, assim, se alguém está começando agora e quer uma dica de um alimento que não fermenta, né, não faz mal para as abelhas, vai nessa linha, tá? Açúcar cristal. Tenta também, outra dica, tenta não usar açúcar mascavo, açúcar demerara, esses açúcares mais escuros, porque eles provocam diarreia nas abelhas, tá? Tem um teor de ferro muito alto. O melhor mesmo, gente, que não vai fermentar o xarope, é o açúcar cristal, tá? Até o VHP andou dando problemas ali. Um tempo atrás que a gente andou usando o açúcar VHP, andou dando problemas nas abelhas sem ferrão, tá? Então, hoje, assim, o que melhor tem sido para as colônias é o açúcar cristal, na proporção de a mesma parte que você vai usar de açúcar, a mesma parte de água, e aí pode-se acrescentar as 2 gramas para cada litro de xarope do ácido cítrico, tá? Certo. Tem o José Valdinei da Silva, diz aqui também que vai fazer florada de canola e pergunta se é suficiente para alimentação no inverno, né? Na verdade, né, Ramon, o ideal seria se a gente pudesse ter flores o ano inteiro e pudesse ter alimentação natural para as abelhas o ano inteiro e que a gente não precisasse fornecer alimento, né, fazer a suplementação. Isso seria um cenário perfeito, digamos assim. Às vezes é difícil tu suprir toda a alimentação que a abelha necessita nos períodos de escassez, né? Tens algum comentário sobre isso também? Realmente, até nos grupos, né, que a gente auxilia o pessoal, muita gente traz essa dúvida, né? Poxa, mas tem que dar água de açúcar para as abelhas, né? Gente, assim, ó, é uma ajuda que a gente está dando porque a gente maneja essas abelhas, tá? Ou a gente faz divisões, ou faz colheita de mel. Volto a dizer, para quem tem as abelhas só para conservação, para manutenção das espécies, né, também talvez tenha que fazer essa ajuda, mas
cabe a avaliação de cada enxame. Tem que abrir, infelizmente, tem que abrir a caixa, tem que olhar e ver o que a abelha está precisando. Se ela precisa de cera, se ela precisa de alimento energético para estar completando esses potinhos de alimento, tá? Como o Rodrigo falou, é difícil, né? A gente planta aqui astrapeia, nabo forrageiro, margaridão, várias plantas assim para ajudar elas a trazer algum recurso da natureza nesses períodos de escassez. Mas como o Rodrigo comentou, é muito difícil, né? Pelo volume de enxames que se tem numa produção comercial, talvez numa produção de poucas caixas, talvez consiga-se suprir um pouco, mas volto a dizer, o que vai mandar realmente, se você vai manejar ou não alimentando as abelhas, é a observação do criador de abelha, tá, gente? Por favor, não seja omisso nessa parte. Dá uma olhadinha. Se ela estiver precisando, não abre mão de fazer uma alimentaçãozinha para que elas se mantenham sempre fortes e saudáveis. Enxame forte, saudável, não vai acontecer nenhum tipo de ataque de inimigos e você não vai perder a sua colônia, tá? O Ramon, o Altair Gralo, que é técnico da IPAG também, ele pergunta aqui sobre a questão do mel de apis para abelhas sem ferrão. Eu até tenho uma posição sobre isso, sim, que é uma questão de custo, né? E também uma questão, às vezes, de estar podendo levar alguma doença de apis para as abelhas sem ferrão. Tem essa preocupação. Eu não sei se tens mais algum comentário sobre isso, ou se tens alguma experiência positiva ou negativa. Realmente, o que o Altair comenta é interessante. Tem alguns criadores de abelhas que alimentam as divisões com mel de apis, tá? Mas eu também sigo a mesma linha do Rodrigo, né? Foi o que a gente aprendeu aí com o pessoal aí que realmente estudou nessa área e já pôde comprovar que pode haver a contaminação de doenças de apis mellifera para as abelhas sem ferrão, né? E a questão do custo também, né? É o que o Rodrigo está falando. Hoje, o modelo de alimentação mais econômico e que dá certo foi esse que a gente apresentou para vocês, pelo menos é o que a gente faz aqui no nosso meliponário, tá? É o que a gente apresentou. Eu esqueci de comentar sobre o HMF, que eu falei no vídeo ali. O HMF é uma reação química que é formada quando você aquece o açúcar, tá? Então, no objetivo de inverter o açúcar, o pessoal aquece o açúcar, né, para ajudar a dissolver e aquecer para inverter o açúcar. Só que é o seguinte, gente, a abelha, ela possui uma enzima chamada invertase, tá? E então, vamos parar com isso de tentar inverter açúcar ali. O próprio ácido cítrico já vai ajudar a inverter, tá? Um percentual, mas a abelha, ela inverte essa água com açúcar, tá? E em relação ao mel de apis, seria isso. A gente não alimenta. Uma outra questão que não tem comprovação, mas até mandar um abraço para o nosso grande mestre aí, Josemar Bosso, né, que é ali de Nova Trento. A gente sempre tenta conciliar as técnicas mais avançadas, agora mais recentes, com a experiência do pessoal mais antigo, né, que tem essa experiência antiga. Ele comenta que a alimentação com mel de apis acaba estimulando em excesso a rainha, e a rainha agora, nessa época, acaba colocando muitos ovos tróficos, tá? Tem que se fecundar. Então, nasce muito zangão. Ou ela passa batida e vai um ovo de operária ali, né? E ela deixa assim mesmo, porque ela não deu conta de colocar esse ovo, por causa dessa alimentação reforçada, que é o mel de apis, e acaba nascendo muito zangão. Volto a dizer, não tem nada comprovado cientificamente, pelo menos eu não conheço, né? Mas é uma experiência dos mais antigos aí, e muito zangão a gente sabe que só consome recurso e não auxilia a trazer recursos para dentro da colmeia, tá? Acaba gerando esse outro problema, assim. Ramon, para uma última questão aqui para a gente discutir, tá? Já encerrando, tem outros questionamentos, mas eu vou pedir para que entre em contato por e-mail, né, posteriormente, para a gente finalizar esse debate de hoje. Como eu disse, poderia ficar aqui a noite inteira discutindo, que é um assunto interessante, sempre surgem outras dúvidas, né? Mas uma dúvida que surgia é sobre a cera, né? A cera que é fornecida para as abelhas sem ferrão. Eu, particularmente, uso e recomendo a cera mista, né? 50% apis, 50% cera de abelhas sem ferrão.
Sei que tem muitos que usam 30% de cera de abelha sem ferrão, que é mais escassa, né? Tem menor quantidade, e 70% de cera de apis. E tem gente que usa até mais cera de abelha sem ferrão misturado com cera de apis. Eu queria saber a tua opinião, o que tu usa e tua experiência também com esse tipo de uso de cera mista. Aqui a gente até, eu peço desculpa, depois assistindo o vídeo ali a gente passou batido, mas a gente fez uma gravação ensinando a fazer lâminas de cera e acabou não saindo no vídeo ali, mas tem vídeos na internet ensinando a fazer as lâminas aí, tá? Mas aqui a gente usa essa questão do 30%, tá? 30% de cera de abelha sem ferrão e o restante de cera de apis mellifera, cera bruta. De preferência, gente, de criadores responsáveis, criadores conhecidos, tá? Aqui no caso a gente tem a Apiville, né, que é a nossa associação, então a gente compra cera direto da Apiville, que é a associação, e é um lugar idôneo, né? A gente sabe que vai lá e vai comprar uma cera pura, porque infelizmente tem algumas pessoas que misturam parafina na cera de apis, tá? Para render. Isso não vai acabar afetando seu enxame. Então, busca assim um lugar onde vai encontrar uma cera ou algum produtor, amigo, né, que trabalha com apis mellifera, compra essa cera boa aí, tá? Outra forma de fazer é o seguinte: você pode pegar o gel própolis das abelhas indígenas, ou própolis mesmo, né? E a gente faz uma mistura, coloca um pouco de água na panela, coloca a cera de apis e aí a gente coloca esse própolis ali dentro da panela e derrete, né? Porque o que tem de diferente da cera da apis para a cera da abelha sem ferrão? É um volume maior de própolis na cera, por isso que ela é mais escura, tá? Então, dá para fazer também essa cera mista utilizando o própolis, tá? O seu Josemar ensinou uma técnica para nós também, que eu gosto sempre de dizer, onde ele pega o extrato de própolis, esse que a gente usa para fazer isca para atrativo, né? Com álcool, então ele dilui no álcool e depois ele pega esse extrato, coloca numa bandeja e deixa evaporar com o sol. Coloca num dia de sol, bota na rua e deixa evaporar. Vai ficar no fundo da bandeja ou da panela só o própolis mesmo, já filtrado, claro, né? Sem o barro, vai ficar só o própolis, aquela pasta grudenta, né? Então, ele pega essa pasta grudenta e acrescenta um pouquinho de água na panela, cera de abelha apis, tá? E já vai ter uma cera mista. A proporção fica difícil de eu dizer, porque a gente sabe que tem gel própolis de cada região. Aqui na nossa região, por exemplo, as abelhas quase não puxam barro, porque é praia, é areia. Então, é uma própolis bem purinha. Mas tem regiões que é mais barro do que própolis, né? Então, fica complicado eu falar a proporção, mas você vai ver ali pela coloração que fica uma cerinha boa, bem escura, aquela cor de chocolate é o que fica bacana para elas, né? E é isso aí, as duas formas. O mais correto mesmo é que nem o Rodrigo falou, é misturar cera de abelha sem ferrão com cera de apis mellifera, tá? Quem tem dificuldade pode estar adquirindo aí com meliponicultores que já tem um volume maior de colônias, né? E normalmente o pessoal vende cera mista aí, tá? Bom, Ramon, muito obrigado, tá? Pelos esclarecimentos aí, pela palestra que tu trouxe, pelas informações, né? Passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi muito proveitoso no dia de hoje, tá? Queria agradecer também todos os participantes. Ficamos em torno aí de 200, chegou a 280 participantes, então é bem bacana, né? Isso é sinal que a gente está num bom caminho, né? Bastante gente participando, buscando as informações, e isso nos motiva também a continuar, a trazer temas importantes para o setor, para a apicultura, para a meliponicultura, né? E está sempre trazendo informações e através desses eventos e cada vez mais tecendo essa rede de parceiros aí, colaboradores. Certo, Ramon, muito obrigado. E, pessoal, um abraço. Até amanhã. Lembrando que amanhã continuamos a jornada técnica, tá? Mesmo horário, das 19 às 21. Terá um evento amanhã e quinta-feira. Finalizando, então, a primeira etapa. Certo, pessoal? Um abraço. Boa noite a todos. Valeu. Falo de abelhas,
quando falo de mel. Diferentes manejos debaixo do mesmo céu. Abelhas com ferrão, sem ferrão, de fora ou nativas, aprendendo a mantê-las saudáveis e ativas. Vamos trocar nossas experiências, sabedorias, valores, vivências, trabalhando como numa colmeia, teorias, práticas, novas ideias. É um por todos e todos por um, debater e aprender é nosso zum zum zum. Jornada técnica que otimiza a cultura, na apicultura, na meliponicultura. É um por todos e todos por um, debater e aprender é nosso zum zum zum. Jornada técnica que otimiza a cultura, na apicultura, na meliponicultura. Quando falo de abelhas, quando falo de mel, diferentes manejos debaixo do mesmo céu. Abelhas com ferrão, sem ferrão, de fora ou nativas, aprendendo a mantê-las saudáveis e ativas. Vamos trocar nossas experiências, sabedorias, valores, vivências, trabalhando como numa colmeia, teorias, práticas, novas ideias. É um por todos e todos por um, debater e aprender é nosso zum zum zum. Jornada técnica que otimiza a cultura, na apicultura, na meliponicultura. É um por todos e todos por um, debater e aprender é nosso zum zum zum. Jornada técnica que otimiza a cultura, na apicultura, na meliponicultura. Zum.